nome é André Bueno da Silveira. Essa é a terceira aula sobre análise econômica do direito e teoria dos jogos. Nessa terceira aula nós vamos analisar casos práticos aqui do Brasil em que a gente pode aplicar alguns dos modelos e do conhecimento da teoria da análise econômica do direito. Nessa terceira aula eu vou tratar de 3 exemplos, mas eles não se esgotam aqui. Até bom dizer, eu sou membro do MPF, mas, por exemplo, na área do trabalho, eu reconheço a minha limitação de conhecimento, não sei muito direito do trabalho, mas os colegas da área podem aplicar os modelos lá também, se tiverem conhecimento, ou na área do MPM, ou, enfim, de qualquer outra área do direito, eles são aplicáveis. Aqui nessa aula eu vou tratar dos crimes tributários, primeiro, e a súmula vinculante número 24 do Supremo. No segundo caso vai ser da consideração de agravante do artigo 15 do inciso 2, a linha A, da Lei de Crimes Ambientais para não propor suspensão condicional do processo. E o terceiro sobre excesso de peso de rodovias federais. E a consideração de que a sanção administrativa é suficiente, ou seria suficiente. No primeiro caso dos crimes tributários, e a súmula vinculante número 24, qual que é a questão? A súmula ela diz o seguinte: não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. E existe uma série de julgados aplicando isso para vários outros crimes tributários. Hoje, na prática, o mero parcelamento, e existe entendimento ainda que não consolidado, já é suficiente para suspender a pretensão punitiva. Muito bem. O que esse exemplo traz? Saiu uma reportagem no G1 do Distrito Federal dizendo o seguinte: em um determinado trecho gravado, isso é publicado no jornal, em um determinado trecho, um determinado investigado disse o seguinte: quem paga imposto é só coitadinho. Quem não pode fazer acordo, acerto, eles estão fazendo um absurdo lá contra os pequenininhos, e esses grandes aí estão passando tudo livre, tudo isento de imposto, é só pagar, passa. Então, qual que é a questão? Essa súmula vinculante, esse entendimento jurisprudencial, ele estimula qual estratégia por parte dos prisioneiros? Prisioneiros, lembrando do dilema dos prisioneiros, essas pessoas que têm que escolher entre confessar ou não confessar, ou ficar calado. Essas decisões judiciais estão falando? É o seguinte: olha, não pague o tributo, não pague. Se você for pego, aí você paga ou parcela e você vê o que você faz. Nesse contexto, para a constituição do crédito tributário, quem julga isso? Quais são os mecanismos de controle dessas pessoas que julgam a constituição definitiva do crédito tributário? Qual é a orientação doutrinária que essas pessoas que julgam a constituição do crédito tributário têm? Quais são as garantias que essas pessoas têm para tomar orientações para uma área ou para outra? Então, quer dizer, será que, do ponto de vista do dilema dos prisioneiros, essa orientação da jurisprudência, ela ela incentiva um resultado que é do interesse da sociedade ou não? Esse é o primeiro caso prático. Um segundo caso prático que eu vou trazer para vocês é a consideração da agravante do artigo 15, inciso 2, da linha A, da Lei dos Crimes Ambientais. Para deixar de propor suspensão condicional do processo no caso do artigo 40 dessa mesma lei. Ali no slide vocês vão ver, o artigo 40, ele trata do crime de causar dano direto ou indireto à unidade de conservação, por exemplo. A pena desse crime é de 1 a 5 anos. E a consideração, e essa agravante, ela diz respeito ao seguinte: a pessoa que causa dano para obter uma determinada vantagem pecuniária. Bom, alguém desmata, ou qual é o número de pessoas que desmatam para não obter, sem ter como objetivo nenhuma vantagem pecuniária? Então, vamos partir de uma premissa, aqui precisa ser dados empíricos, mas eu não quero entrar por limitações de tempo, mas vamos colocar o seguinte: isso é indiferente também. A questão é a seguinte: hoje,
a suspensão condicional do processo, ela permite ao Ministério Público, com a homologação do Judiciário, que a pessoa cumpra determinadas condições antes de que essa pessoa seja efetivamente condenada, possua um registro criminal. O que acontece? A suspensão condicional do processo hoje, num contexto de pena restritiva de direito, substitutivo da pena privativa de liberdade, eu pergunto, tem sentido sujeitar uma pessoa a um processo penal em que ela vai ter prejuízos, às vezes, muito maiores do que a pena efetivamente imposta, do que permitir com que essa pessoa cumpra determinadas condições sem todo esse ônus para chegar ao mesmo objetivo? Quem tem prática, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com isso, começa a perceber que as condições da suspensão condicional do processo às vezes não fazem sentido para quem conhece o direito só no livro, mas na prática a imposição de um comparecimento em juízo, principalmente com pagamento de alguma prestação pecuniária ou alguma restrição do tipo não poder pescar, muitas vezes são mais eficientes para prevenir com que a pessoa volte a delinquir, principalmente a pessoa que nunca teve um registro criminal, do que efetivamente impor uma pena. E mais, a habilitação criminal é um mito. Praticamente não existe na prática. A partir do momento que a pessoa ela é processada ou condenada, qualquer formulário que ela vai preencher na vida, ela vai ter que informar. Você já foi processado ou já foi condenado criminalmente? A pessoa que está contratando, ela não quer saber se foi por latrocínio ou foi por um crime ambiental. Ela já foi processada ou condenada criminalmente. A pessoa recebe uma etiqueta e passa a ser marginalizada, tanto no mercado de trabalho privado quanto de acesso à área pública. Então faz sentido considerar uma agravante para prejudicar se eu posso atingir o mesmo objetivo? Ou, aliás, esse tipo de estratégia até fomenta uma sensação de impunidade, porque a pessoa é processada e condenada e não vai para a cadeia. Ela sente que não deu nada. Então, essa é uma estratégia eficiente, reconhecer essa agravante. E num terceiro exemplo que eu vou dar, relacionado à tragédia dos comuns. Existe um problema no Brasil, que é o excesso de peso em rodovias federais. Então, uma determinada empresa coloca alguns quilos a mais no caminhão ou nos caminhões que transportam mercadoria, e esses caminhões transitam por rodovias federais e acabam causando danos. Deixam a rodovia totalmente esburacada, colocam em risco a vida das pessoas que transitam por ali. Muito bem, nesse contexto de excesso de peso, em que lembre-se que a empresa que está colocando um pouco de peso a mais, ela tem um benefício individual, mas o custo é dividido entre toda a sociedade que mantém aquela rodovia. O Ministério Público Federal começou, seja por meio de termos de ajustamento de conduta ou por meio de ações civis públicas, começou a procurar o ressarcimento dessas empresas do prejuízo causado por elas por excesso de peso em rodovias federais. Lembre-se do exemplo da tragédia dos comuns. Uma vaquinha a mais, uma ovelha a mais na pastagem, o que isso resulta? Inicialmente, e ainda existem decisões judiciais nesse sentido, rejeitam essas ações civis públicas, dizendo que a sanção administrativa, a multa é suficiente para a reprimenda desse caso da tragédia dos comuns. Aí eu pergunto, isso é verdade? Qual é o estado de conservação das rodovias federais? Novamente, aqui, pela análise econômica do direito, eu precisaria trazer dados empíricos para comprovar o que eu estou falando. Mas, por razões de limitação de tempo, eu não vou entrar nesse aspecto. Mas vamos colocar que exista um problema para fins dessa aula, que existe um problema de conservação de rodovias federais. A sanção administrativa, a multa realmente é suficiente? As nossas rodovias federais estão num primor para que não seja possível ressarcimento? Só para dar um crédito também para o Poder Judiciário, entre os slides existe um exemplo de uma decisão em que o TRF1 reverteu uma decisão de primeira instância e reconheceu a possibilidade de ressarcimento por danos causados por excesso de peso em rodovias federais. Mas ainda há uma certa resistência. Por exemplo, ali também traz um informativo da terceira Câmara de Coordenação e Revisão do MPF,
em que há uma certa resistência por parte do Poder Judiciário em ações civis públicas que buscam a instalação de balanças para medir o excesso, para que possa ser feito um controle do excesso. Aí eu coloco a pergunta, análise econômica do direito. Quando o Poder Judiciário rejeita uma ação civil pública que busca uma indenização por danos materiais e morais, ou que busca tutela inibitória, ou quando o Poder Judiciário rejeita uma ação que busca a instalação de balança móvel para controlar o excesso de peso de rodovias federais, tais decisões, como que tais decisões podem ser compreendidas no contexto da tragédia dos comuns? Será que essas decisões elas levam um resultado melhor para a sociedade em termos de bem-estar social das pessoas? Ou será que elas simplesmente não enfrentam o problema da tragédia dos comuns ou simplesmente até fomentam? Então, essas são as questões a serem analisadas. E assim a gente termina a terceira aula. Apenas para ressaltar que a análise econômica do direito ela não se restringe a esses 3 casos. Em várias aulas elas podem ser aplicadas. Essa aqui foi apenas uma abordagem inicial.